Meu caro enadiano, minha cara enadiana, meu vestibulando, minha vestibulanda, você, aluno da Faculdade de Juazeiro do Norte, mais um encontro, aula de atualidades, tema top. Por que o tema top? Guilherme, todos os temas tu diz que é top. É lógico, né, galera? A gente escolhe esse material, a gente escolhe essas temáticas com muito cuidado, né? Nós sabemos que as atualidades trazem importantes transformações de ordem social, econômica, política, mas a gente escolhe aqueles temas que a gente acha mais relevantes. E hoje eu queria trabalhar com vocês a chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E aí você pode perguntar, Guilherme, por que é que você vai trabalhar o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Lei 13.146 de 2015. Porque, galera, o Brasil esse ano, logo após as Olimpíadas de Verão, nós sediamos as Paralimpíadas. E é com ela que eu gostaria de começar essa aula, tá bom? Primeira coisa, pessoal. Vocês sabem que as Paralimpíadas surgiram muito tempo depois das Olimpíadas de Verão. Óbvio. Precisamente, galera, quando estava ocorrendo a 16ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão, 1948, em Londres, Inglaterra, pelo menos eu tenho o surgimento da primeira Paralimpíada da história. Como, Guilherme? Primeiro, galera, pegando o ano 1948, eu tenho pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. O que é que acontece? Muitos soldados retornaram para suas famílias com sequelas da guerra, principalmente com lesões na medula espinhal. E o que é que vai acontecer em Londres? O governo vai criar numa cidadezinha chamada Stoke Mandeville um centro nacional de lesionados medulares. Só que eles precisavam de um médico para ser o diretor desse centro nacional. E aí vão encontrar um camarada chamado Ludwig Guttmann, um alemão chamado Ludwig Guttmann, tá bom? Esse cara vai para Stoke Mandeville, em Londres, Inglaterra, e ele vai cuidar desse centro. Entretanto, pessoal, Ludwig, ele sabia que não conseguiria chamar a atenção dos turistas, dessas pessoas que estavam acompanhando as Olimpíadas, para uma cidadezinha do interior que cuidava de pessoas com sequelas, pessoas com impedimentos de longo prazo, pessoas com deficiência. Então ele disse, eu preciso criar algo para chamar a atenção, eu preciso criar um fato. O que foi que ele fez? Pegou 16 pessoas com deficiência, levou para uma área descampada fora da clínica e realizou uma competição de arco e flecha. Eram 16 competidores, 14 homens, 2 mulheres. Esse, galera, era o início das Paralimpíadas. Ok? Naquela época ocorreu concomitante, se confundiu com as Olimpíadas de Verão. Hoje, atualmente, nós sabemos, ocorre 2 semanas, né? Uma semana depois das Olimpíadas. No caso específico do Brasil, nós tivemos as Olimpíadas do dia 5 a 21 de agosto e do dia 7 ao dia 18 de setembro, as Paralimpíadas. Como todos sabem, o maior evento esportivo do planeta. E creio eu que o Brasil realizou com um certo grau de competência, né? O Estado Islâmico, inclusive, o grupo radical sunita que havia ameaçado essas Olimpíadas, graças a Deus, não realizou aí, não tivemos maiores problemas, não é mesmo? Então, galera, gostaria de iniciar com a questão das Paralimpíadas. Há uma polêmica muito grande, né? Em relação a essa campanha da revista Vogue Brasil. Uma agência de publicidade chamada África se utilizou da imagem, né, das figuras midiáticas Paulinho Vilhena e a atriz Cléo Pires. E essa polêmica residiu sobre o fato, galera, de que a campanha utilizou 2 corpos de para-atletas e a imagem dos atores, né? Por exemplo, aqui eu tenho a imagem do para-atleta Renato Leite e aqui a para-atleta Bruna Alexandre. E não pegou nada bem, né?
para a campanha. Qual foi a polêmica? Eu peguei aqui 2 comentários nas redes sociais que gerou maior repercussão. Vou pegar aqui a da Carol Domiciano. Ela diz o seguinte: sério, que ideia de mau gosto, comando somos todos paralímpicos. Isso é sério de verdade? Colocar a Cléo e o Paulinho como deficientes teria como propósito dar destaque a quem de fato é deficiente? Porque se era isso, continua doentio. Usassem os próprios atletas, eles são paralímpicos, estou falando na moral. E lógico que muitas pessoas deram uma especial atenção, apoio ao que a Carol disse. Só que, galera, eu acho que houve a intenção da empresa. Eu acho que a agência de publicidade pensou o seguinte: se nós usássemos os próprios para-atletas, talvez nós não teríamos a repercussão, a dimensão que tivemos. Tanto que vocês sabem que essa campanha foi para denunciar a questão da venda muito barata de ingressos durante as Paralimpíadas. Enquanto nas Olimpíadas algumas modalidades tiveram um processo de insuflou o valor dos ingressos, né, caríssimos, as Paralimpíadas tinha modalidade onde o ingresso era vendido por R$10. Então chama a atenção o fato de que a empresa queria atentar para esse ponto, tá bom? Mas você tem liberdade, obviamente, para interpretar a imagem como queira, obviamente. Tá certo? Então, galera, a primeira coisa que nós poderíamos fazer, vamos definir a pessoa com deficiência. Primeira coisa, não use expressões do tipo portador, porque portador dá-se a ideia de uma condição temporária e a qualquer momento eu posso deixar de portar aquele impedimento, que não é verdade. Tampouco pessoa especial, porque você é especial, eu sou especial e as pessoas com deficiência também. Ou seja, eles não querem tratamento especial, eles querem tratamento equitativo, igualitário, não é mesmo? Então você poderia utilizar, alguns professores de redação propõem a expressão, para não ficar repetindo, né? Pessoa com deficiência, pessoas com necessidades especiais. Algum defende que esse tipo de expressão poderia ser utilizado. Tá bom? Então, galera, qual a definição de pessoa com deficiência? Todos aqueles indivíduos que possuem algum impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Tá certo? Lembre-se que no Brasil, eu achei esse número revelador, nós temos mais de 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Galera, são 35 milhões de cegos, 13 milhões de deficientes motores, 10 milhões de surdos, 2 milhões e meio de deficientes mentais. Alguém pode dizer, por exemplo, Guilherme, eu somei 35 com 13, 48, com 10, 58, com 2 milhões e meio, 60 milhões e meio. E como é que o senhor colocou no centro 45,6? É porque uma pessoa pode apresentar mais de uma deficiência. Então isso é contabilizado em cada modalidade, tá bom? Eu gostei muito, galera, desse projeto, porque quando a causa é nobre, a rivalidade partidária é colocada no segundo plano. O primeiro relator da Lei Brasileira de Inclusão foi o deputado Paulo Paim, do PT, em 2003. E aí essa matéria passa ainda pela Câmara e quem assume ela é a deputada Mara Gabrilli, cadeirante do PSDB em 2006. E ela consegue a aprovação da matéria na Câmara dos Deputados. Lá no Senado, quem é que vai assumir? O senador Romário Farias, exatamente, o ex-jogador baixinho Romário, que tem uma filha, inclusive, Ive, que possui uma deficiência que, enfim, acometida pela síndrome de Down, possui aí impedimentos, né? Então, galera, tem uma frase que o Romário proferiu emocionado no Senado que eu gostaria de repetir para vocês. Ele disse assim: através do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a sociedade se prepara para receber esse indivíduo e não mais a pessoa com deficiência terá que se adaptar a uma sociedade que não está apta a recebê-la. Então, olha que pensamento legal, né? Através do Estatuto
ele inaugura um novo paradigma no país, em que a sociedade se prepara para receber a pessoa com deficiência e não mais a pessoa com deficiência terá que se adaptar a uma sociedade que não está apta a recebê-lo. Então, galera, 3 objetivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência: a garantia dos direitos dessas pessoas, através da promoção da equiparação de oportunidades, dando autonomia a elas e garantindo a acessibilidade. Eu costumo dizer para as pessoas que mobilidade é a capacidade de um indivíduo se mover, né? O uso que o indivíduo faz dessa capacidade de locomoção, enquanto que a acessibilidade é o grau de dificuldade ou facilidade para que esse deslocamento ocorra. Então, galera, quando eu achei lindo naquela abertura das Paralimpíadas, o momento em que o Clodoaldo, nosso nadador, nosso Michael Phelps das piscinas aí paralímpicas, ele chega naquela escadaria para acender a chama olímpica, e a escada, ela se transforma numa rampa. Ou seja, você não tem a rampa isoladamente e a escada. Você tem os 2 equipamentos juntos. Então você pode fazer o uso da rampa, como você pode fazer o uso da escada. Aquilo ali foi muito interessante. Aquilo é inclusão, né? Porque quando eu tenho a rampa e eu tenho a escada, eu acabo promovendo integração. Inclusão, de fato, é quando eu tenho o quê? O comum de 2, né? A presença dos 2 equipamentos em consonância. Isso foi muito bonito, me chamou muita atenção naquela abertura. Tá certo? Galera, vamos para as mudanças? Vamos lá? Vamos para as mudanças. Então, enfim, o que nós poderíamos trazer de mudanças? Para ficar mais fácil para vocês, galera, o que foi que eu fiz? Eu peguei a Lei Brasileira da Inclusão e eu separei os tópicos mais relevantes. O que é que muda com essa lei? Então eu vou começar pelo campo trabalho. Ok? Como todos sabem, essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, mas que não exercem atividade remunerada, recebem um benefício chamado de BPC, Benefício da Prestação Continuada. A partir do momento que conseguiam uma vaga de trabalho, um emprego no setor formal, carteira assinada, deixavam de receber o benefício. Então, qual é a grande novidade desse Estatuto da Pessoa com Deficiência, galera? A criação do auxílio inclusão para as pessoas com deficiência que exercem atividade remunerada. Isso é muito interessante. O auxílio inclusão de um salário mínimo, R$880, tá bom? Outra coisa é a obrigatoriedade de empresas com 50 a 99 empregados reservarem pelo menos uma vaga para pessoas com deficiência ou reabilitados. E por último, a questão da lei de cotas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é impregnado, né? Ele apresenta várias reservas de vagas. Uma delas, 10% das outorgas de táxi para motoristas com deficiência, tá bom? Na saúde, tem algo que eu achei muito bonito. O chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Quem trabalha de carteira assinada sabe que tem um recolhimento do FGTS. Você pode fazer uso dele, por exemplo, enquanto você trabalha para quitação ou compra de uma casa própria. E você, após a demissão, você recebe esse FGTS. Galera, as pessoas com deficiência que exercem atividade remunerada poderão utilizar seu FGTS para a compra de sua prótese ou órtese. Lembre-se, as próteses são aqueles aparelhos substitutivos, as órteses são aqueles aparelhos auxiliativos, tá bom? Outra obrigatoriedade é de que os planos de saúde estão proibidos de praticarem qualquer ato de discriminação a uma pessoa em razão de sua deficiência, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de colocar foi a polêmica com relação à educação. As escolas estão proibidas de negar matrícula a pessoas com deficiência. E lembre-se, a escola tem que oportunizar professores de apoio, material adaptado e sala de recursos. Inclusive, o Conselho, o CONFENEM, Conselho Federal de Estabelecimento de Ensino, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade nesse ponto, porque disse que cobrar isso seria muito caro
né? Pagar por isso seria muito caro. Então, pediu inclusive ao poder público se poderia cobrar em cima do valor das mensalidades dessas pessoas com deficiência, em hipótese alguma. Tampouco pegar o valor que foi gasto com esses equipamentos e distribuir no valor das mensalidades. A escola ela é obrigada a bancar sala de recursos, professores de apoio e material adaptado para a pessoa com deficiência, bem como as editoras terão que adequar seus materiais, que além de digitalizados, terão que estar acessíveis para pessoas com deficiência. Então, galera, na educação me chamou a atenção que instituições de ensino estão proibidas de cobrar a mais de alunos com deficiência, 10% das vagas em instituições de ensino superior e obriga o poder público a fomentar a publicação de livros acessíveis pelas editoras, tá bom? Eu poderia trazer para vocês também os imóveis, né? As habitações em programas públicos ou subsidiados com recursos públicos. Tem que haver a reserva de 3% dessas unidades habitacionais adaptadas a pessoas com deficiência. Com relação a teatro, cinema, auditório, estádio, a reserva de espaços e assentos adaptados, tá bom? No turismo, a cota de 10% de dormitórios acessíveis em hotéis, tá certo? Com relação à inclusão e cidadania, desde o direito a ter boletos, contas, extratos, provas em formato acessível, até 10% dos computadores de lan house com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. E aí cabe ao poder público a rigorosidade, o recrudescimento com relação à aplicação dessa lei, acompanhando em conjunto com os órgãos, através dos órgãos de fiscalização. Tá bom? É uma dica rápida. Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão. Tá certo? Lembre-se vocês, eu gosto muito de um teórico chamado Vitor Hugo que diz: a tolerância é a maior ou melhor das religiões. Sermos tolerantes, ok? A tolerância é um dos imperativos também da contemporaneidade, tá certo? Um cheiro grande, até a próxima, se Deus quiser.